Título 5º. Do desenvolvimento do município. Capítulo 1º. Da política urbana. Artigo 148. A política urbana do município terá por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, propiciar a realização da função social da propriedade e garantir o bem-estar de seus habitantes, procurando assegurar. Inciso 1. O uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu território. Inciso 2. O acesso de todos os seus cidadãos às condições adequadas de moradia, transporte público, saneamento básico, infraestrutura viária, saúde, educação, cultura, esporte e lazer e as oportunidades econômicas existentes no município. Inciso 3. A segurança e a proteção do patrimônio paisagístico, arquitetônico, cultural e histórico. Inciso 4. A preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente. Inciso 5. A qualidade estética e referencial da paisagem natural e agregada pela ação humana. Artigo 149. O município, para cumprir o disposto no artigo anterior, promoverá igualmente. Inciso 1. O controle da implantação e do funcionamento das atividades industriais, comerciais, institucionais, de serviços, do uso residencial e da infraestrutura urbana, corrigindo deseconomias geradas no processo de urbanização. Inciso 2. A correta utilização de áreas de risco geológico e hidrológico, e outras definidas em lei, orientando e fiscalizando seu uso e ocupação, bem como prevendo sistemas adequados de escoamento e infiltração das águas pluviais e de prevenção da erosão do solo. Inciso 3. O uso racional e responsável dos recursos hídricos para quaisquer finalidades desejáveis. Inciso 4. A criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico, urbanístico, social, ambiental, arquitetônico, paisagístico, cultural, turístico, esportivo e de utilização pública, de acordo com a sua localização e características. Inciso 5. Ações principalmente dirigidas às moradias coletivas, objetivando dotá-las de condições adequadas de segurança e salubridade. Inciso 6. O combate a todas as formas de poluição ambiental, inclusive a sonora e nos locais de trabalho. Inciso 7. A preservação dos fundos de vale de rios, córregos e leitos em cursos não perenes, para canalização, áreas verdes e passagem de pedestres. Parágrafo único. O município formulará o Plano Municipal de Saneamento Básico e participará, isoladamente, ou em consórcio com outros municípios da mesma bacia hidrográfica, do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos previstos no artigo 205 da Constituição Estadual. Artigo 149-A. A lei ordenará a paisagem urbana, promovendo em seus aspectos estético, cultural, funcional e ambiental, a fim de garantir o bem-estar dos habitantes do município, considerando, de modo integrado, o conjunto de seus elementos, em especial os sistemas estruturais, viário e de transporte público, a topografia, os cursos d'água, as linhas de drenagem e os fundos de vales, como eixos básicos estruturadores da paisagem. Artigo 150. O Plano Diretor é o instrumento global e estratégico da política de desenvolvimento urbano e de orientação de todos os agentes públicos e privados que atuam na cidade. Parágrafo 1º. O Plano Diretor deve abranger a totalidade do território do município, definindo as diretrizes para o uso do solo e para os sistemas de circulação, condicionados às potencialidades do meio físico e ao interesse social, cultural e ambiental. Parágrafo 2º. Será assegurada a participação dos munícipes e suas entidades representativas na elaboração,
controle e revisão do plano diretor e dos programas de realização da política urbana. Artigo 151. A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor e na legislação urbanística dele decorrente. Parágrafo 1º. Para assegurar o cumprimento da função social da propriedade, o município deverá: Inciso 1º. Prevenir distorções e abusos no desfrute econômico da propriedade urbana e coibir o uso especulativo da terra como reserva de valor. Inciso 2º. Assegurar o adequado aproveitamento, pela atividade imobiliária, do potencial dos terrenos urbanos, respeitados os limites da capacidade instalada dos serviços públicos. Inciso 3º. Assegurar a justa distribuição dos ônus e encargos decorrentes das obras e serviços da infraestrutura urbana e recuperar para a coletividade a valorização imobiliária decorrente da ação do poder público. Parágrafo 2º. O direito de construir será exercido segundo os princípios previstos neste capítulo e critérios estabelecidos em lei municipal. Artigo 152. O município poderá, na forma da lei, obter recursos junto à iniciativa privada para a construção de obras e equipamentos, através das operações urbanas. Artigo 153. O poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, poderá exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: Inciso 1º. Parcelamento ou edificação compulsórios, no prazo fixado em lei municipal. Inciso 2º. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo. Inciso 3º. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Parágrafo 1º. Entende-se por solo urbano aquele compreendido na área urbana e na área de expansão urbana. Parágrafo 2º. A alienação de imóvel posterior à data da notificação não interrompe o prazo fixado para o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios. Artigo 154. O município, para assegurar os princípios e diretrizes da política urbana, poderá utilizar, nos termos da lei, dentre outros institutos, o direito de superfície, a transferência do direito de construir, a requisição urbanística, a contribuição de melhoria. Parágrafo único. Equipara aos seus instrumentos de que trata o caput, para idênticas finalidades, o Instituto do Uso Capião Especial de Imóveis Urbanos, de acordo com o que dispuser a lei. Artigo 155. Para a efetivação da política de desenvolvimento urbano, o município adotará a legislação de ordenamento do uso do solo urbano, compatível com as diretrizes do plano diretor. Artigo 156. A realização de obras, a instalação de atividades e a prestação de serviços por órgãos públicos municipais, estaduais ou federais e entidades particulares não poderão contrariar as diretrizes do plano diretor e dependerão de prévia aprovação do município, atendidos seus interesses e conveniências. Parágrafo único. A prestação de serviços e a realização de obras públicas por entidades vinculadas ao município, ao Estado ou à União deverão ser obrigatoriamente submetidas ao município para aprovação ou compatibilização recíproca. Artigo 157. O município instituirá a divisão geográfica de sua área em distritos, a serem adotados como base para a organização da prestação dos diferentes serviços públicos. Artigo 158.
Os bens públicos municipais dominiais não utilizados serão prioritariamente destinados, na forma da lei, a assentamentos da população de baixa renda e a instalação de equipamentos coletivos, assegurada a preservação do meio ambiente. Artigo 159. Os projetos de implantação de obras ou equipamentos, de iniciativa pública ou privada, que tenham, nos termos da lei, significativa repercussão ambiental ou na infraestrutura urbana, deverão vir acompanhados de relatório de impacto de vizinhança. Parágrafo 1º. Cópia do relatório de impacto de vizinhança será fornecida gratuitamente quando solicitada aos moradores da área afetada e suas associações. Parágrafo 2º. Fica assegurada pelo órgão público competente a realização de audiência pública, antes da decisão final sobre o projeto, sempre que requerida, na forma da lei, pelos moradores e associações mencionadas no parágrafo anterior.